Quando o bilionário Ethan Hale contratou Amara como babá para seu filho autista, ele jamais esperou que seu menino de 4 anos, que nunca havia pronunciado uma única palavra, sussurrasse "mamãe" para aquela mulher negra logo no primeiro dia dela. O que começou como um milagre rapidamente se transformou em um pesadelo quando uma foto gravada secretamente vazou para o mundo, acendendo um incêndio de julgamentos que ameaçava destruir sua família nada convencional. Enquanto a fofoca se espalhava como rastilho de pólvora e inimigos surgiam das sombras, Ethan enfrentou uma escolha impossível: proteger a reputação de sua família ou defender a mulher que havia dado uma voz ao seu filho. Mas quando Amara tomou a decisão devastadora que quebraria tudo o que haviam construído juntos, nenhum deles estava preparado para a revelação chocante que mudaria suas vidas para sempre. Mal sabiam eles, a maior traição ainda estava por vir e os forçaria a lutar por um amor que a sociedade se recusava a aceitar. Se você está acompanhando essa história incrível, não se esqueça de se inscrever e me contar de que cidade você está assistindo. Adoro me conectar com pessoas de todo o mundo. Amara Gaines respirou fundo antes de apertar a campainha. A casa se erguia imponente e impecável, com colunas brancas e uma varanda espaçosa. Tudo parecia perfeito. Perfeito demais, talvez. Ela alisou seu vestido preto simples e checou o relógio. 8 em ponto. Exatamente como haviam combinado. A porta se abriu e uma mulher de olhos gentis e cabelos grisalhos sorriu para ela. Você deve ser Amara. Sou Nadine, a governanta. Entre, querida. O interior parecia calmo, mas frio. Pisos de madeira limpos e brilhantes se estendiam por toda parte. Nenhum brinquedo à vista. Amara seguiu Nadine por cômodos que pareciam ter saído de uma revista de decoração. A cozinha é aqui, disse Nadine, apontando para um espaço amplo com bancadas de mármore. Noah gosta de tomar café da manhã às 8h30. A mesma tigela todo dia, aquela azul com alça. Elas caminharam até um canto perto das janelas dos fundos. Almofadas macias estavam no chão ao lado de prateleiras baixas, cheias de livros e blocos. Tudo tinha seu lugar. Este é o cantinho de silêncio do Noah, explicou Nadine. Quando ele fica chateado, isso o ajuda a se sentir melhor. Está vendo este quadro? Ela apontou para um gráfico colorido na parede. As imagens mostram o que vem a seguir. Café da manhã, depois brincadeira, depois lanche. Ele precisa saber o que vai acontecer. Amara assentiu, estudando a programação. Ela já havia trabalhado com crianças como Noah antes. Crianças que viam o mundo de maneira diferente. Crianças que precisavam de delicadeza e tempo. Onde ele está agora? Amara perguntou. Ainda dormindo. Ele acorda por volta das 8h30. Às vezes, mais cedo se houver barulho lá fora. A voz de Nadine diminuiu. Ele não gosta de surpresas. Fica muito quieto quando as coisas mudam rápido demais. Passos na escada fizeram as duas olharem para cima. Um homem alto apareceu, vestindo um terno escuro e checando o celular. Seu cabelo castanho estava bem penteado, mas seus olhos pareciam cansados. Sr. Haley, disse Nadine, esta é Amara. Ethan Hale levantou os olhos do celular. Seu aperto de mão foi firme, mas breve. Prazer em conhecê-la. Espero que Nadine esteja mostrando tudo a você. Ela tem sido muito prestativa, disse Amara. Ela notou como ele continuava olhando para o celular, como se tivesse medo de perder algo importante. Bom, tenho uma ligação às 9, mas estarei no meu escritório se precisar de algo. Ele olhou para Nadine. A rotina matinal de sempre? Claro, Sr. Hale. Ele assentiu e caminhou em direção a uma porta no corredor. Antes de alcançá-la, ele se virou. Noah, ele tem tido dificuldade com pessoas novas ultimamente. Não leve para o pessoal se ele não se acostumar logo de cara. Amara sorriu. Eu entendo. Cada criança tem seu próprio tempo. Algo em seu rosto se suavizou por apenas um segundo. Então seu telefone tocou e o momento passou. Depois que ele saiu, Nadine mostrou a Amara onde encontrar lanches e bebidas. Noah gosta de biscoitos salgados cortados em quadrados. Nada de triângulos. E o copo precisa estar meio cheio, não mais. Ele fica chateado se for muito. Entendi. Amara fez anotações mentais sobre tudo. Os detalhes importavam com crianças como Noah. Um barulhinho suave veio do andar de cima. Não choro, mas uma vozinha fazendo um zumbido. Ele acordou, disse Nadine.
Vou trazê-lo em alguns minutos. Ele gosta de acordar devagar. Amara esperou no cantinho de silêncio, olhando pela janela para o quintal. Um balanço estava vazio na grama. Ninguém o usava há um tempo. Quando Nadine voltou, ela estava com um menino pequeno. Noah tinha cabelos castanhos desgrenhados como o pai e os maiores olhos azuis que Amara já vira. Ele usava um pijama macio, com caminhões estampados, e segurava um carrinho de brinquedo vermelho na mão. Ele parou quando viu Amara, apertando-se mais na perna de Nadine. Está tudo bem, meu anjo, disse Nadine. Esta é Amara. Ela vai brincar com você hoje. Noah não olhou para Amara. Em vez disso, ele fixou os olhos no chão e fez aquele zumbido novamente. Amara permaneceu imóvel. Ela havia aprendido a não apressar crianças que precisavam de tempo para se sentir seguras. Oi, Noah. Gostei do seu carrinho. Ele é rápido? Ele não respondeu, mas seu zumbido ficou um pouco mais alto. Nadine o ajudou a sentar nas almofadas macias em seu canto. Vou preparar o café da manhã dele. Tigela azul, lembra? Sozinha com Noah, Amara sentou-se de pernas cruzadas no chão, a poucos metros de distância. Não muito perto, mas perto o suficiente para que ele soubesse que ela estava ali. Noah havia largado o carrinho de brinquedo e agora observava a luz do sol entrando pela janela. Suas mãos se moviam em pequenos e rápidos gestos. Não nervoso, apenas o jeito que algumas crianças se moviam quando estavam pensando. Amara notou blocos coloridos na prateleira baixa. Ela os pegou lentamente, certificando-se de que Noah pudesse ver o que ela estava fazendo. Ela os alinhou no chão. Vermelho, azul, amarelo, verde. Uma fileira perfeita. O zumbido de Noah parou. Ele estava observando agora, a cabeça ligeiramente inclinada. Amara moveu o bloco azul para o final da fila, depois o vermelho, fazendo um novo padrão. Ela não disse nada, apenas o deixou observar. Depois de um minuto, ela começou a cantarolar. Não alto, apenas uma melodia suave que sua avó costumava cantar. Algo doce e seguro. Os ombros de Noah relaxaram um pouco. A sensação tensa no cômodo começou a desaparecer. Amara continuou a cantarolar enquanto brincava com os blocos. A canção era simples, sem palavras, apenas notas que fluíam juntas como água. Lentamente, muito lentamente, Noah se arrastou para mais perto. Não completamente, mas mais perto do que antes. O zumbido parecia envolvê-los como um cobertor quente. A respiração de Noah ficou mais lenta e profunda. Então algo incrível aconteceu. Ele encostou no ombro de Amara. Apenas um pequeno encosto, como se estivesse testando se era seguro. Amara continuou a cantarolar e permaneceu perfeitamente imóvel. Isso era confiança. Pequena e frágil, mas real. O peso de Noah contra seu ombro parecia quente e certo. Seu carrinho de brinquedo ainda estava na outra mão, mas ele havia parado de segurar, tão apertado. O sol subiu mais, pintando quadrados dourados no chão. A voz de Amara permaneceu suave e constante. Ela podia sentir Noah relaxando mais a cada nota. Então ele fez algo que parou o coração dela. Com uma voz mal mais alta que o ar, Noah sussurrou: "Mamãe." A palavra foi tão baixa que Amara quase pensou ter imaginado. Mas Noah havia congelado contra seu ombro, como se estivesse surpreso com a própria voz. O primeiro pensamento de Amara foi olhar em volta para ver se alguém tinha ouvido, mas Noah estava tremendo agora. A palavra o havia assustado. Ela continuou a cantarolar, mantendo a voz calma e baixa. "Você está seguro," ela sussurrou de volta. "Você está seguro, meu menino doce." Noah enterrou o rosto em seu suéter. Sua respiração estava rápida e superficial. Amara queria abraçá-lo forte, para lhe dizer como era maravilhoso que ele tivesse falado, mas ela podia sentir o quão assustado ele estava, como se tivesse feito algo errado. Então ela apenas ficou parada e continuou a cantarolar. Sua voz se tornou uma âncora, algo constante em um mundo que provavelmente parecia muito grande e confuso. Passos no corredor fizeram Noah enrijecer. Amara olhou para cima e viu Ethan parado na soleira da porta. O rosto dele havia ficado completamente branco. Ele havia ouvido. A boca de Ethan se abriu como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ele apenas olhou para o filho, que ainda estava escondido contra o ombro de Amara. Amara encontrou os olhos de Ethan e balançou a cabeça levemente. "Agora não. Deixe Noah se sentir seguro primeiro." Ethan pareceu entender. Ele permaneceu na soleira,
perfeitamente imóvel. A respiração de Noah começou a desacelerar novamente. O zumbido estava fazendo sua mágica, puxando-o de volta de qualquer lugar assustador para onde a palavra o havia levado. Depois do que pareceu uma eternidade, Noah levantou a cabeça apenas o suficiente para espiar o pai. Ethan sorriu, mas de forma trêmula. "Bom dia, amigão", Ethan disse suavemente. "Ouvi você acordar." Noah não respondeu, mas também não se escondeu. Isso parecia um progresso. Nadine apareceu atrás de Ethan com uma tigela azul e uma colher. "Hora do café da manhã", ela anunciou alegremente, como se nada de incomum tivesse acontecido. Amara agradeceu a calma de Nadine. Noah precisava de normalidade agora. Ele precisava saber que falar não havia mudado tudo. "Você gostaria de comer na mesa?" Amara perguntou a Noah. Ela manteve a voz gentil, como o zumbido. Noah assentiu uma vez. Um movimento minúsculo, mas claro. Levá-lo até a mesa da cozinha exigiu paciência. Noah moveu-se lentamente, parando para tocar a parede e contar as cadeiras. Amara permaneceu perto, mas não o apressou. Quando ele finalmente se sentou, ela empurrou a tigela azul para mais perto dele. O cereal já estava cortado em pedaços pequenos. Até o café da manhã dele era projetado para fazê-lo se sentir seguro. Ethan pairava perto da ilha da cozinha, fingindo checar o telefone. Mas Amara podia vê-lo observando cada movimento que seu filho fazia. Noah comeu 2 colheradas, depois olhou para Amara. Ela sorriu e cantarolou apenas algumas notas da mesma música de antes. Seus ombros relaxaram novamente. Ele deu outra mordida. "O zumbido ajuda", Ethan disse baixinho. Não era exatamente uma pergunta. "Às vezes as crianças precisam de música para se sentir calmas", Amara respondeu, como um cobertor quente para os ouvidos. Noah comeu mais 3 colheradas, melhor do que ele havia feito com qualquer outra pessoa nova, Amara supôs. Quando terminou, pegou seu carrinho de brinquedo e o dirigiu pela borda da tigela. Um pequeno carro vermelho fazendo barulhinhos de carro. Ethan checou o relógio. "Devo atender aquela ligação. Você ficará bem aqui?" Amara assentiu. "Vamos seguir o cronograma da manhã, devagar e com calma." Enquanto Ethan caminhava para o escritório, Amara o ouviu pausar no corredor, como se estivesse ouvindo algo, talvez esperando ouvir a voz do filho novamente. Mas Noah havia ficado quieto, focado em seu carrinho de brinquedo. A palavra mamãe parecia um segredo agora, algo grande demais e precioso demais para repetir. Pelo menos ainda não. O resto da manhã passou pacificamente. Amara e Noah construíram torres com seus blocos. Ela continuou a cantarolar e ele continuou a ouvir. Às vezes ele se encostava no braço dela, testando aquela sensação de segurança novamente. Ao meio-dia, Nadine estava preparando o almoço, sanduíches cortados e fatias de maçã arranjados exatamente do jeito que Noah gostava. "Ele está se saindo melhor que o normal", disse Nadine baixinho. "A maioria das pessoas novas o faz se esconder debaixo da mesa." Amara sentiu orgulho, mas tentou não demonstrar muito. "Ele é um menino doce. Só precisa de tempo para confiar." Ethan voltou enquanto eles estavam terminando o almoço. Ele parecia cansado, como se a ligação de trabalho tivesse sido difícil. "Como foi?" ele perguntou. "Bem", disse Amara. "Brincamos com blocos, olhamos alguns livros. Noah me mostrou a programação visual dele." Ethan sentou-se à frente deles. Coisa de antes." Amara olhou para Noah, que estava dirigindo o carrinho em volta do prato vazio. "Crianças às vezes usam palavras de conforto quando se sentem seguras. Nem sempre significa o que os adultos pensam que significa." O entendimento atravessou o rosto de Ethan. Uma palavra de conforto, ligada à música talvez, ou apenas à sensação de calma. Amara manteve a voz casual. O importante é que ele se sentiu seguro o suficiente para usar a voz. Noah olhou para a palavra voz, como se estivesse checando se alguém estava bravo com o que ele havia feito. Amara cantarolou algumas notas, e sua expressão se clareou. "Manteremos a rotina dele tranquila", ela continuou. "Deixaremos que ele saiba que falar sempre é permitido, mas nunca exigido." Ethan assentiu lentamente. "E a palavra em si? Podemos ajudá-lo a entender diferentes nomes para diferentes pessoas, quando ele estiver pronto." Amara tocou a mão de Noah levemente. "Por enquanto, apenas celebramos que ele está encontrando sua voz." Algo nos olhos de Ethan parecia aliviado,
como se ele tivesse prendido a respiração desde aquele momento na porta. Você gostaria? Ethan começou, depois parou. Você consideraria estender seu período de testes? Talvez 2 semanas em vez de uma? Amara olhou para Noah, que ainda fazia barulhinhos suaves de carro. Eu gostaria, mas quero ser clara sobre uma coisa. O quê? Vamos ajudar Noah a entender que mamãe pode ser uma palavra de conforto ligada à sensação de segurança, mas também vamos ajudá-lo a aprender os nomes reais das pessoas quando ele estiver pronto, sem confusão de papéis. O sorriso de Ethan foi o primeiro genuíno que ela vira dele. Isso parece perfeito. Noah escolheu aquele momento para oferecer o carrinho de brinquedo a Amara, não para entregá-lo, apenas para mostrá-lo, compartilhando. É um carro lindo, ela lhe disse. Vermelho é a minha cor favorita. A boca de Noah quase sorriu. Quase. Enquanto Amara se preparava para ir embora naquele primeiro dia, ela se sentiu esperançosa. Noah ficaria bem. Diferente, talvez. Quieto à sua maneira, mas bem. Ela só esperava que o mundo fosse gentil o suficiente para deixá-lo crescer no seu próprio ritmo. Atrás dela, Ethan já estava fazendo planos para o jantar com Nadine. A voz dele soava mais leve do que naquela manhã, e em algum lugar em seu cantinho de silêncio, Noah estava cantarolando. Apenas algumas notas da canção que fazia tudo parecer seguro. Era um começo. Na manhã seguinte, Amara chegou e encontrou Nadine organizando a programação visual. Café da manhã, blocos, caminhada, tempo de silêncio, lanche. A mesma rotina que ajudava Noah a saber o que viria a seguir. Ele acordou perguntando pela moça da música, disse Nadine com um sorriso. Demorei um pouco para entender que era você. O coração de Amara se aqueceu. Moça da música. Gostei disso. Quando Noah desceu, ele foi direto para seu cantinho de silêncio e olhou para Amara com expectativa, como se estivesse pronto para a canção deles. Ela se sentou e começou a cantarolar a mesma melodia suave. Noah se aninhou ao lado dela, mais perto do que ontem. Seu carrinho de brinquedo repousava no colo, mas sua atenção estava toda na música. Ethan apareceu na porta, caneca de café na mão. Ele parecia mais relaxado hoje, como se tivesse dormido melhor. Rotina matinal? Ele perguntou. Rotina matinal, Amara concordou. Ela continuou a cantarolar enquanto organizava os blocos de Noah em um padrão simples. Noah observou as mãos dela por alguns minutos, então fez algo que fez os 2 adultos congelarem. Ele se inclinou mais perto de Amara e sussurrou. Mamãe. Mais claro desta vez. Mais seguro. Mas em vez de se esconder depois, ele permaneceu perto do ombro dela, como se a palavra pertencesse ali. O coração de Amara disparou, mas ela manteve a voz firme. Eu te ouço, meu menino doce. Você se sente seguro. A caneca de café de Ethan tremeu em sua mão. Ouvir o filho falar, realmente falar, ainda era avassalador. Noah pareceu sentir as grandes emoções no cômodo. Ele olhou para o pai com olhos preocupados. Está tudo bem, Ethan disse rapidamente. Você está bem, amigão. Mas Noah já havia se virado para Amara. Ela era o lugar seguro, aquela que vinha com música e vozes calmas. Amara cantarolou mais algumas notas, e Noah relaxou novamente. Então ele fez algo que surpreendeu a todos. Ele pegou seu carrinho de brinquedo vermelho e o ofereceu a Amara. Não para mostrá-lo desta vez, para dar. Para mim? Ela perguntou suavemente. Noah assentiu. Seu primeiro aceno claro para responder a uma pergunta. Amara aceitou o carrinho cuidadosamente. Obrigada, Noah. Isso é muito especial. Ela dirigiu o carrinho suavemente pela borda da almofada. Noah observou com foco intenso, como se ela estivesse realizando mágica. Quando ela o devolveu, ele imediatamente o ofereceu novamente. Uma brincadeira. Uma forma de estarem juntos. Ethan afundou em uma cadeira próxima, observando o filho brincar. Realmente brincar. Com outra pessoa. Ele nunca. A voz de Ethan falhou. Ele nunca compartilhou o carrinho antes. Amara olhou para ele. É um grande passo. Compartilhar significa confiar. Eles brincaram de carrinho por mais 10 minutos. Para lá e para cá. Para lá e para cá. A cada vez, Noah sorria um pouco mais. Quando Nadine os chamou para o café da manhã, Noah se levantou lentamente. Ele olhou para Amara, depois para o pai. Papai, ele disse baixinho. Não exatamente papai, mas perto.
Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Sim, amigão, eu sou o papai. Noah assentiu e caminhou para a mesa da cozinha, como se falar com suas duas pessoas favoritas fosse a coisa mais natural do mundo. Durante o café da manhã, Ethan tomou uma decisão. Eu gostaria de contratá-la, ele disse a Amara. Oficialmente, não é mais apenas um período de testes. Amara sorriu. Eu também gostaria. Pode haver desafios, Ethan disse cuidadosamente. Algumas pessoas podem não entender por que Noah se conecta com você tão fortemente. Amara pensou na palavra mamãe. Como parecia assustar Ethan tanto quanto o maravilhava. Vamos ajudá-lo a aprender os nomes de todos, ela disse, quando ele estiver pronto. Por enquanto, apenas seguimos a liderança dele. Ethan assentiu. A liderança dele. Gostei disso. Depois que ele saiu para o trabalho, Amara e Noah se estabeleceram em sua rotina. Blocos, livros e canções suaves. Tudo projetado para ajudá-lo a se sentir seguro. Por volta das 2 horas, eles estavam lendo um livro ilustrado sobre caminhões quando alguém bateu na porta. Nadine atendeu, e Amara ouviu a voz de um jovem pedindo direções. Algo sobre uma entrega para a vizinhança. Mas quando Nadine voltou, ela parecia preocupada. Aquele jovem estava fazendo muitas perguntas, ela disse baixinho. Sobre a família. Sobre quem trabalha aqui. Amara levantou os olhos do livro. Perguntas? Queria saber se o Sr. Hale havia contratado alguém novo ultimamente. Disse que estava atualizando algum tipo de lista de serviços. Nadine franziu a testa. Mas ele estava olhando muito para o celular, como se estivesse fazendo anotações. Um calafrio subiu pela espinha de Amara. Você disse algo a ele? Só que ele estava na casa errada para a lista que estivesse fazendo. Nadine checou a janela da frente. Mas ele andou até o jardim lateral antes de ir embora, perto de onde temos janelas. Elas se olharam com crescente preocupação. Noah, que estava ouvindo suas vozes baixas, se aproximou de Amara. Ele podia sentir quando os adultos estavam preocupados. Está tudo bem, Amara disse a ele, começando seu familiar zumbido. Estamos todos seguros. Mas enquanto Noah se aninhava em seu ombro, Amara se perguntou se aquilo era realmente verdade. Alguém estava fazendo perguntas sobre aquela família, sobre as pessoas que trabalhavam ali, e por alguma razão, aquilo parecia o início de algo difícil. Naquela noite, quando Ethan chegou em casa, Nadine lhe contou sobre o estranho visitante. Ele disse para quem trabalhava. Ethan perguntou. Não, senhor. Apenas mencionou a atualização de uma lista de serviços. Mas... Nadine hesitou. Parecia que ele estava pescando informações. A mandíbula de Ethan se contraiu. Algo mais. Ele passou um tempo olhando as janelas laterais, onde fica o cantinho de silêncio. Amara sentiu um frio na barriga. Alguém estava observando o espaço onde ela e Noah passavam as manhãs. Vou fazer algumas ligações, disse Ethan. Verificar com a empresa de segurança. Mas naquela noite, enquanto Amara estava saindo, ela notou um carro estacionado na rua, apenas parado ali com o motor ligado. Ela não conseguia ver o motorista claramente, mas algo parecia errado. Quando ela olhou novamente, o carro havia sumido. Ainda assim, enquanto dirigia para casa, em seu pequeno apartamento, Amara não conseguia se livrar da sensação de que alguém estava observando a família Hale, e ela tinha uma suspeita crescente de que isso tinha algo a ver com as preciosas novas palavras de Noah. A manhã de quarta-feira trouxe nuvens cinzentas e ameaça de chuva. Amara chegou e encontrou um envelope na bancada da cozinha com o nome de Ethan, escrito em caligrafia elegante. Estava na soleira da porta quando cheguei aqui, explicou Nadine. Nenhum caminhão de entrega, apenas apareceu durante a noite. Ethan leu o bilhete enquanto bebia seu café. Seu rosto ficou cuidadosamente vazio. O que é? Amara perguntou. Uma velha amiga quer fazer uma visita hoje. Diz que soube que Noah está melhor e quer ajudar. Algo em seu tom fez Amara olhar mais de perto. Você não parece feliz com isso. Tessa tem boas intenções, Ethan disse lentamente. Mas ela também tem opiniões muito fortes sobre como as coisas deveriam parecer. Parecer? Imagem. Aparências. Ela trabalha com relações públicas. Ethan dobrou o bilhete. Ela também é minha ex-noiva. Amara sentiu o estômago apertar. Uma ex-noiva que trabalhava com relações públicas e tinha opiniões sobre aparências. Ela sabe sobre o progresso de Noah? Aparentemente. A voz de Ethan estava sombria.
o que significa que alguém contou a ela. Elas olharam para Nadine, que balançou a cabeça. Não fui eu. Eu nem sei como contatar. Lá. Isso significava que a pessoa que fazia perguntas ontem havia encontrado uma maneira de passar informações. Quando Noah desceu, ele foi direto para Amara, como sempre. Mas hoje ele parecia sentir a energia preocupada na cozinha. Vamos fazer nossa rotina matinal, Amara sugeriu. Bem calma e normal. No cantinho de silêncio, ela começou o zumbido familiar deles. Noah se aninhou ao lado dela e pegou seus blocos, o mesmo padrão de sempre vermelho, azul, amarelo, verde. Mas depois de alguns minutos, ele olhou para ela com olhos sérios. Mamãe, ele sussurrou, testando a palavra de novo. Estou aqui, Amara sussurrou de volta. Você está seguro? Noah sorriu e se encostou no braço dela. A palavra ainda parecia o segredo deles, algo especial entre eles. Eles brincaram com blocos e leram livros ilustrados até a hora do almoço. Atividades normais e tranquilas que ajudavam Noah a se sentir seguro. Mas por volta do meio-dia, um carro parou na entrada da casa. Pela janela, Amara viu uma mulher de cabelos loiros impecáveis sair de um sedã prateado. Tudo nela parecia impecável e caro. Aquela é a Tessa, Nadine disse baixinho. A campainha tocou e Noah imediatamente se aproximou de Amara. Pessoas novas sempre o deixavam nervoso. A voz de Tessa vinha da entrada, vibrante e confiante, como alguém acostumado a chamar a atenção. Ethan trouxe umas coisas para o Noah. Ouvi dizer que ele tem feito um progresso maravilhoso. Amara permaneceu no canto tranquilo com Noah, mas podia ouvir a voz de Ethan vinda do corredor. Tessa, isso é inesperado. Sei. Mas quando soube da novidade, não consegui ficar longe. Um passarinho me contou que o Noah disse suas primeiras palavras. O sangue de Amara gelou. Alguém tinha contado a Tessa sobre o incidente da mamãe. Passos se aproximaram do canto tranquilo, e de repente Tessa surgiu na soleira da porta. Ela era ainda mais impecável pessoalmente, com um sorriso brilhante e uma sacola de presente na mão. Noah imediatamente se apertou ao lado de Amara e ficou imóvel. E você deve ser a babá, disse Tessa, embora seu sorriso não chegasse aos olhos. Sou Tessa Voss, uma velha amiga da família. Amara Gaines, Amara respondeu. Manteve a voz calma por causa de Noah. Trouxe uns brinquedos sensoriais. Tessa continuou, colocando a sacola de presente. Pesquisei as melhores marcas para crianças com autismo. Ethan apareceu atrás dela. Tessa, talvez devêssemos conversar na cozinha. Mas Tessa já estava se ajoelhando perto de Noah. Oi, benzinho. Eu conhecia seu pai antes de você nascer. Noah enterrou o rosto no braço de Amara. Ele é tímido com pessoas novas. Amara explicou gentilmente. Claro que é. A voz de Tessa tinha uma doçura forçada. Mas ouvi dizer que ele tem dito umas palavras bem interessantes ultimamente. O jeito como ela disse, interessantes, fez Amara se arrepiar. Noah usa a voz quando se sente à vontade. Amara disse cuidadosamente. Tessa se levantou, observando os dois. E tenho certeza de que você o deixa muito à vontade. É maravilhoso quando as crianças se apegam aos seus cuidadores. A palavra apegar parecia carregada de significado. Ethan deu um passo à frente. Tessa, por que não deixamos Amara e Noah continuarem a rotina deles? Claro. Na verdade, eu esperava que pudéssemos conversar sobre o progresso de Noah. Tenho algumas ideias sobre como lidar com a atenção que isso pode trazer. A atenção? Amara perguntou. O sorriso de Tessa se afiou. As primeiras palavras de uma criança sempre são dignas de notícia, especialmente quando acontecem em circunstâncias únicas. Agora Amara entendeu. Tessa sabia especificamente sobre a palavra mamãe, e ela achava que era algo que precisava ser gerenciado. O progresso de Noah é particular, Ethan disse com firmeza. Por enquanto, Tessa concordou. Mas, se a notícia vazar, e geralmente vaza, vocês vão querer controlar a narrativa. Eu posso ajudar com isso. Ela tirou um cartão de visitas da bolsa. Pensem nisso. Às vezes, dar um passo atrás pode proteger todos os envolvidos. O cartão tinha o nome dela e as palavras especialista em comunicação de crise. Depois que ela saiu, a casa ficou pesada com a tensão não dita. Noah havia ficado completamente quieto, nem mesmo cantarolava.
A visita o perturbara mais do que Amara percebera. Ela sabe, Amara disse a Ethan, sobre a palavra específica que Noah usou. Ethan assentiu sombriamente. Alguém andou falando. O que ela quis dizer, com dar um passo atrás? A Tessa pensa em termos de aparência, como as coisas parecem para as outras pessoas. Ethan se sentou pesadamente. Ela provavelmente está preocupada que o fato de Noah te chamar de mamãe cria a impressão errada. A impressão errada de quê? Ethan a encarou. De você, de mim, do tipo de família que somos. Amara sentiu todo o peso do que ele estava dizendo. Uma babá negra ser chamada de mamãe por uma criança branca poderia de fato gerar comentários. O tipo de comentário que deixava algumas pessoas desconfortáveis. O que você quer fazer? Ela perguntou. Ethan olhou para Noah, que ainda estava apertado ao lado de Amara. Quero fazer o que é melhor para o meu filho. E, neste momento, isso significa manter você aqui. Um alívio percorreu Amara. Mesmo que as pessoas falem, deixem que falem. A voz de Ethan estava mais forte agora. Noah está feliz. Ele está falando. Ele se sente seguro. Isso importa mais do que o que qualquer outra pessoa pensa. Como se tivesse ouvido o nome, Noah levantou a cabeça e olhou para o pai. Papai, ele disse baixinho. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Isso mesmo, amigão. Eu sou o papai. Então Noah olhou para Amara e sussurrou. Mamãe, não confuso, não incerto. Como se ele tivesse nomes para as duas pessoas que o faziam se sentir seguro e tivesse orgulho de usá-los. Amara cantarolou algumas notas da canção deles, e Noah sorriu. Quaisquer que fossem os desafios que estivessem por vir, eles os enfrentariam juntos, como uma família, mesmo que essa palavra significasse algo diferente do que outras pessoas esperavam. Naquela noite, Amara e Ethan sentaram-se na cozinha depois que Noah foi para a cama. A casa estava quieta, mas não em paz. A visita de Tessa havia deixado uma sombra sobre tudo. Precisamos conversar sobre as palavras que Noah usa, Amara disse gentilmente. Ajudá-lo a entender nomes diferentes para pessoas diferentes. Ethan assentiu. O que você sugere? Amara havia pensado nisso a tarde toda. Podemos criar âncoras de linguagem. Ajudá-lo a conectar sentimentos a palavras. Âncoras de linguagem, tipo, canção da mamãe significa segurança, ou Amara está aqui, ou mão do papai. Ela traçou padrões na mesa com o dedo. Nós damos a ele formas de dizer o que sente sem confusão sobre quem são as pessoas. Um alívio cruzou o rosto de Ethan. Então, ele ainda pode usar a palavra mamãe quando precisa de conforto, mas também aprender que Amara é o seu nome. Exatamente. Nenhuma vergonha sobre as palavras que ele escolher. Apenas mais ferramentas para se comunicar. Isso parece perfeito. Eles passaram mais uma hora planejando como introduzir gentilmente essas ideias a Noah. Tudo tinha que ser lento e natural. Pressionar demais só o faria recuar. Quando Amara finalmente saiu naquela noite, ela se sentiu esperançosa novamente. Eles tinham um plano, uma maneira de proteger o progresso de Noah enquanto o ajudavam a crescer. Mas, ao caminhar para o carro, ela notou um sedã de cor clara estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro de ontem. Desta vez, ela podia ver alguém sentado no banco do motorista. O carro arrancou assim que ela olhou naquela direção. Alguém estava definitivamente observando a família Hale. E Amara tinha um pressentimento terrível de que as coisas só iriam piorar. A manhã de quinta-feira começou com boas notícias. Noah acordou cantarolando. Não a melodia que Amara havia ensinado a ele, mas algo próximo. A sua própria versão. Ele está fazendo isso há 20 minutos, Nadine disse com um sorriso. Apenas deitado na cama, fazendo música. Quando Noah desceu, ele foi direto para o canto tranquilo e olhou Amara com expectativa. Ela se sentou e começou a canção familiar deles. Mas desta vez, Noah cantarolou junto. Uma pequena harmonia que tornou a música 2 vezes mais bonita. Fazemos boa música juntos, Amara disse a ele. Noah sorriu e se encostou no ombro dela. Quero tentar algo novo hoje, ela continuou. Algumas palavras especiais que podem te ajudar a dizer às pessoas como você se sente. Ela pegou um pequeno caderno e mostrou a ele desenhos simples que havia feito. Um coração para seguro, uma nota musical para canção, uma casa para lar. Quando você se sentir seguro e feliz, pode dizer
Canção da mamãe, ela explicou. Isso significa o sentimento, não a pessoa. Noah estudou as imagens com olhos sérios. E quando você quiser dizer o meu nome, pode dizer, Amara, essa sou eu. Ela apontou para uma figura de palito com cabelo cacheado. Esta é a Amara. Então ela mostrou a ele uma figura de palito alta. E este é o papai. Seu papai te ama muito. Noah tocou a imagem de Ethan com um dedo. Papai, ele disse baixinho. Isso é o papai. Então ele tocou a imagem de Amara. Amahá. Não foi perfeito, mas foi claro. Ele estava aprendendo a diferença entre sentimentos e nomes. Eles praticaram por alguns minutos, alternando entre as imagens. Noah parecia gostar do jogo. Quando Ethan desceu, Noah ergueu os olhos do caderno. Papai, ele disse com confiança. O rosto de Ethan se iluminou por completo. Bom dia, Noah. Então Noah olhou para Amara. Amarra. Bom dia, Amara, Ethan disse, incluindo-a no ritual de saudação. Finalmente, Noah tocou a imagem do coração. Canção da mamãe, ele sussurrou. Você se sente seguro, Amara traduziu. Isso é maravilhoso. Ethan se sentou no chão com eles. Isso é brilhante. Ele está aprendendo a nomear seus sentimentos. Eles passaram a manhã trabalhando com os cartões de imagens. Noah pegou rápido, como se estivesse esperando por essas ferramentas o tempo todo. Mas por volta das 10 horas, o celular de Ethan começou a vibrar com mensagens de texto. Ele franziu a testa ao lê-las. Mais pessoas fazendo perguntas sobre a nossa família. Que tipo de perguntas? Amara perguntou. Alguém andou contando às pessoas que Noah teve um avanço com a babá dele. Agora todo mundo quer detalhes. Amara sentiu o estômago apertar. Que tipo de detalhes? Ethan mostrou a ela uma das mensagens. É verdade que o menino chamou a babá de mãe? Ouvi dizer que foi bem dramático. Como eles sequer sabem disso? Amara sussurrou. A Tessa tem andado ocupada, Ethan disse sombriamente. Ela está compartilhando as boas novas com o nosso círculo social. Outra mensagem apareceu. Esta tinha uma foto anexada. O coração de Amara afundou. Era uma foto dela e de Noah no canto tranquilo. Noah estava encostado no ombro dela, e ambos pareciam em paz e felizes. Quando isso foi tirado? Ela perguntou. Ontem, parece, durante a nossa rotina matinal. Alguém estava do lado de fora da janela? A mandíbula de Ethan se cerrou. Vou ligar para a polícia. Mas mesmo enquanto ele pegava o celular, ambos sabiam que o dano estava feito. A foto já estava se espalhando por mensagens de texto. Em 1 hora, o celular de Ethan tinha mais 15 mensagens. Pessoas perguntando sobre a nova situação da babá. Pessoas oferecendo conselhos sobre limites adequados. Pessoas querendo saber se os boatos eram verdadeiros. Uma mensagem fez o sangue de Amara gelar. Essa foto é fofa, mas talvez vocês devessem pensar em como isso parece para quem está de fora. Mulher negra, criança branca, chamando-a de mamãe. As pessoas vão comentar. Ethan apagou a mensagem imediatamente, mas não antes que Amara a tivesse lido. Eu devia ir para casa, ela disse baixinho. Não, a voz de Ethan foi firme. Não vamos deixar fofocas mudarem o que é melhor para Noah. Mas Amara podia ver o estresse nos olhos dele. A foto havia criado exatamente o tipo de atenção sobre o qual Tessa havia alertado. Eles mantiveram a rotina de Noah o mais normal possível, mas o celular continuava vibrando. Mais mensagens, mais perguntas, mais conselhos, úteis, de pessoas que não entendiam o que estavam vendo. Naquela tarde, enquanto Noah estava cochilando, a campainha tocou. Pela janela, eles viram um caminhão de entregas. O motorista tinha um envelope e um pequeno pacote. Mas quando Nadine atendeu a porta, o entregador começou a fazer perguntas. É aqui que mora o menino com necessidades especiais. Ouvi dizer que ele tem uma nova cuidadora que está realmente o ajudando. Nadine fechou a porta sem receber a entrega. Não tinha pacote nenhum, ela disse a Ethan e Amara. Ele estava pescando informações. Ethan ligou para a empresa de entregas. Não havia nenhuma entrega agendada para o endereço deles. Alguém estava enviando entregadores falsos para coletar informações sobre a família deles. Ao anoitecer, Ethan havia desligado o celular completamente. As mensagens constantes estavam deixando todos nervosos, incluindo Noah. Precisamos de um plano, ele disse a Amara, enquanto se sentavam na cozinha depois do jantar. Que tipo de plano?
Uma forma de proteger Noah de toda essa atenção. E uma forma de proteger você. Amara o olhou com atenção. Me proteger do quê? De pessoas que querem transformar seu relacionamento com Noah em algo feio. As palavras pairavam entre eles como uma cortina pesada. Talvez eles tenham razão, Amara disse baixinho. Talvez eu esteja muito próxima dele. Não diga isso. A voz de Ethan foi ríspida. Você devolveu a voz ao meu filho. Você o fez feliz pela primeira vez em meses. Não me importo com o que qualquer outra pessoa pensa sobre isso. Mas Amara podia ver o preço dessa atenção em seus olhos cansados. A defesa constante estava o desgastando. E se tentássemos explicar melhor, ela sugeriu. Ajudar as pessoas a entender que as palavras de Noah são sobre se sentir seguro, não sobre substituir ninguém? Você acha que isso funcionaria? Talvez sim, se pudéssemos controlar a narrativa, em vez de deixar que outras pessoas a contassem por nós. Ethan considerou isso. A Tessa de fato se ofereceu para ajudar com isso. Você confia nela? Eu confio nela para proteger a imagem da família. Não tenho certeza se confio nela para proteger você. Naquela noite, enquanto Amara estava saindo, ela notou o sedã de cor clara novamente. Desta vez, ele a seguiu por 3 quarteirões antes de desviar. Alguém estava definitivamente a observando agora. Não apenas a casa. Ela pensou na voz doce de Noah dizendo Amarra e canção da mamãe. Em como ele estava orgulhoso de usar suas novas palavras. Ela estava realmente o ajudando? Ou sua presença estava tornando a vida dele mais complicada? Pela primeira vez desde que começara este trabalho, Amara não tinha certeza. A manhã de sexta-feira trouxe uma trégua na tempestade. Sem entregadores com pacotes falsos, sem carros seguindo Amara para o trabalho. Até o celular de Ethan permaneceu em silêncio. Talvez as pessoas tenham perdido o interesse, Nadine sugeriu esperançosamente. Mas Amara tinha a sensação de que estavam apenas no olho do furacão. Ela e Noah trabalharam novamente com os cartões de imagens. Ele estava ficando melhor em alternar entre Canção da Mamãe para sentimentos e Amarra para o nome dela. Quando se sentia sobrecarregado, ele apontava para o coração e sussurrava Canção da Mamãe. Quando queria a atenção dela, dizia Amarra, claramente. O sistema estava funcionando. Noah tinha mais formas de se comunicar e as palavras pareciam menos carregadas de confusão. Veja só, Ethan disse, entrando no canto tranquilo com um pequeno caderno. Eu anotei cada palavra nova que ele usou esta semana. Amara leu a lista. Mamãe, amarrar, papai, canção, seguro, mais, por favor. 7 palavras claras, além de várias outras que estavam próximas. Ele teve mais progresso na fala esta semana do que nos últimos 6 meses, Ethan continuou. O que quer que estejamos fazendo está funcionando. Por volta do meio-dia, eles decidiram fazer uma curta viagem ao parque do bairro. Era um horário tranquilo do dia, e Noah precisava de ar fresco. O parque estava quase vazio, exceto por uma pessoa correndo e uma mulher com um carrinho de bebê. Perfeito para Noah, que ficava sobrecarregado quando havia muita gente. Amara trouxe alguns brinquedos e um cobertor. Coisas simples que ajudariam Noah a se sentir seguro no novo ambiente. Eles encontraram um local com sombra perto do parquinho. Noah sentou no cobertor e arrumou seus blocos em seu padrão familiar. Quer experimentar os balanços? Amara perguntou. Noah olhou para o conjunto de balanços com interesse, mas não se moveu em direção a ele. Podemos ir devagar, ela disse. Apenas veja como é a sensação. Ela se levantou e caminhou até o balanço mais próximo. Noah a observou sentar e se mover suavemente para frente e para trás. Depois de alguns minutos, ele se levantou e caminhou até lá. Não estava pronto para experimentar sozinho, mas curioso. Amara desceu do balanço. Sua vez? Noah tocou o assento com um dedo, depois balançou a cabeça em negação. Tudo bem, talvez na próxima. Mas então ele a surpreendeu. Começou a bater palmas em um ritmo simples. Palma, palma, pausa, palma, palma, pausa. Amara se juntou, acompanhando o ritmo dele exatamente. Noah sorriu e mudou o padrão. Palma, pausa, palma, palma. Amara seguiu a liderança dele. Para lá e para cá, eles criaram música juntos sem palavras. Noah liderando, Amara seguindo e então trocando de papéis. Do cobertor, Ethan observava com espanto.
Esta era a primeira vez que ele via o filho iniciar uma brincadeira com outra pessoa. A brincadeira de bater palmas durou 10 minutos. Noah riu de verdade quando Amara tentou um ritmo complicado e errou. Ele está brincando, Ethan disse baixinho. Brincando de verdade. Quando finalmente se sentaram de volta no cobertor, Noah estava mais relaxado do que Amara jamais o vira. O ar fresco e o movimento haviam ajudado a acalmar seu sistema nervoso. Papai, ele disse, olhando para Ethan. Sim, amigão. Noah apontou para Amara. Amarra. Isso mesmo. A Amara está aqui conosco. Então Noah tocou o próprio peito, como se estivesse tentando dizer algo sobre si mesmo. O que é, meu docinho? Amara perguntou. Noah lutou com as palavras por um momento. Então, muito claramente, ele disse Noah. O próprio nome dele, claro e orgulhoso. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Sim, você é o Noah. Esse é o seu nome. Noah sorriu e disse de novo, Noah. A viagem para casa foi tranquila. Noah adormeceu na cadeirinha do carro, exausto de toda a nova comunicação. Ele disse o próprio nome. Ethan, disse baixinho. Eu nunca pensei. Ele está encontrando a voz dele, Amara respondeu. Tudo isso, não apenas as palavras, a própria identidade dele. Como protegemos isso? Com toda essa atenção e fofoca, Amara vinha pensando na mesma coisa. Nós nos concentramos nele, não no que as outras pessoas pensam, não em gerenciar as opiniões delas, apenas no Noah. E se a pressão piorar, então a gente resolve isso juntos, como uma equipe. Naquela tarde, enquanto Noah cochilava, Ethan fez alguns telefonemas difíceis. Ele disse a amigos e familiares que Noah estava progredindo, mas que eles precisavam de privacidade para continuar o trabalho. A maioria das pessoas foi compreensiva. Algumas foram mais insistentes, querendo detalhes sobre a história do avanço. Ethan manteve suas respostas simples. Noah está aprendendo a se comunicar. Estamos muito orgulhosos dele. Mas naquela noite, enquanto Amara se preparava para ir embora, o celular de Ethan vibrou com uma mensagem que os fez congelar. Era da Tessa. Verifique seu e-mail. Alguém está planejando uma postagem no blog sobre a história de Noah. Achei que você devia saber. O notebook de Ethan já estava aberto na bancada da cozinha. O e-mail era de alguém que Amara não reconhecia, mas o assunto a fez gelar. Quando uma criança especial chama sua babá de mamãe, uma história comovente ou preocupante, eles querem nos entrevistar, Ethan disse, lendo a mensagem. Oferecer nossa perspectiva sobre o vínculo único entre Noah e sua cuidadora. O que você vai dizer? Vou dizer não. Absolutamente não. Mas enquanto ele digitava a resposta, Amara se perguntou se recusar apenas faria o blogueiro ficar mais determinado a publicar a história sem a contribuição deles. Talvez devêssemos considerar conversar com eles, ela disse baixinho. Contar o nosso lado antes que eles criem a própria versão. Ethan a olhou com surpresa. Você quer tornar isso público? Eu quero proteger o Noah, e às vezes a melhor defesa é se adiantar à história. Eles encararam o e-mail por um longo momento, ambos entendendo que o que quer que decidissem mudaria tudo. Finalmente, Ethan fechou o notebook. Deixe-me pensar nisso esta noite. Não precisamos decidir agora. Mas enquanto Amara dirigia para casa, ela sabia que estavam ficando sem tempo. A história já estava lá fora, se espalhando por mensagens de texto e postagens nas redes sociais. Em breve, todos teriam uma opinião sobre a babá negra que fez uma criança branca a chamar de mamãe. E Amara não tinha certeza se algum deles entenderia o que eles realmente estavam fazendo. Construindo uma família, criando segurança, ajudando um menininho a encontrar sua voz. A coisa mais natural do mundo. E, aparentemente, a mais controversa. A manhã de sábado trouxe visitantes inesperados. Amara chegou às 8 para encontrar o carro de Tessa já na entrada, junto com outro veículo que ela não reconhecia. Pela janela da cozinha, ela podia ver Tessa sentada à mesa com um homem de terno caro. Eles tinham papéis espalhados entre eles e conversavam em vozes urgentes e baixas. Nadine encontrou Amara na porta dos fundos. Ela apareceu há 1 hora com algum tipo de consultor. O Sr. Hale não parece feliz com isso. Lá dentro, Amara podia ouvir a voz de Ethan, tensa de estresse. Eu disse que ia pensar, Tessa. Eu não concordei com nada.
Mas esperar só dá mais tempo para a história se espalhar, Tessa respondeu. Melhor se adiantar com a nossa própria narrativa. Nossa narrativa? O homem de terno se manifestou. O que a senhora Voss quer dizer é que podemos enquadrar esta história de uma forma que destaque o progresso do seu filho, ao mesmo tempo em que abordamos quaisquer preocupações sobre limites. Amara se sentiu enjoada. Eles estavam falando sobre o avanço de Noah como se fosse um problema de RP para resolver. O próprio Noah não estava em lugar nenhum, provavelmente ainda dormindo lá em cima, o que era uma bênção. Ela entrou pela porta dos fundos e se dirigiu às escadas. Se Noah estivesse acordado, ele precisaria da rotina matinal para se sentir seguro, ainda mais com estranhos em casa. Mas, na metade da escada, ouviu Tessa mencionar seu nome. A babá parece adorável, mas precisamos ser realistas sobre a imagem que isso passa lá fora. Amara não é a babá, disse Ethan com firmeza. Ela é quem cuida do Noah e minha funcionária. Demonstre algum respeito. Claro, não foi o que eu quis dizer. A voz de Tessa escorria falsa desculpa. Mas você tem que admitir, as aparências são desafiadoras. As aparências? Uma mulher negra cuidando de uma criança branca que a chama de mamãe. No clima atual, isso levanta questões. Que tipo de questões? A voz de Ethan estava perigosamente baixa. O consultor interveio. Questões sobre vínculo, limites, relacionamentos apropriados. Nada pessoal contra a Sra. Gaines, claro. Apenas gestão da percepção. Amara já tinha ouvido o suficiente. Continuou subindo, o coração batendo forte de raiva e mágoa. No quarto de Noah, ela o encontrou acordado e sentado na cama, com uma expressão preocupada. Provavelmente tinha ouvido as vozes estranhas lá embaixo. Bom dia, meu doce, disse ela suavemente. Amahá, ele disse imediatamente, estendendo a mão para ela. Ela sentou na beirada da cama e começou a cantarolar a canção da manhã deles. Noah relaxou com a rotina familiar. Medo, ele disse, apontando para baixo. Era uma palavra nova, uma palavra de sentimento. Ele estava aprendendo a nomear suas emoções. Eu sei, há pessoas novas aqui hoje, mas você está seguro comigo. Canção da mamãe? Ele perguntou. Sim. Canção da mamãe significa segurança. Ela cantarolou mais algumas notas, e a respiração de Noah diminuiu. Depois de alguns minutos, ele estava pronto para levantar. Desceram juntos, de mãos dadas. Na cozinha, a conversa cessou assim que eles apareceram. O sorriso de Tessa parecia forçado. Bom dia, Noah. Como está meu garotinho favorito? Noah se apertou na perna de Amara e não respondeu. Ele é tímido com pessoas novas, Amara explicou. A rotina matinal o ajuda a se sentir confortável. Claro, disse o consultor. Estávamos apenas discutindo formas de apoiar Noah enquanto gerenciamos algumas das pressões externas que a família está enfrentando. Ethan se levantou. Tessa, acho que esta conversa terminou. Mas não chegamos a nenhuma decisão sobre. A decisão é que Noah vem em primeiro lugar. Não a imagem, não a percepção, não o que as outras pessoas pensam. Meu filho, o consultor recolheu seus papéis. Sr. Hale, entendo seus instintos protetores, mas às vezes proteger alguém significa tomar decisões difíceis sobre o que é sustentável a longo prazo. Amara sentiu um arrepio. Eles estavam falando em afastá-la da vida de Noah. O que é sustentável é o que funciona para Noah, Ethan disse com firmeza. E o que funciona é a equipe que temos agora. Depois que Tessa e o consultor foram embora, a casa pareceu exalar lentamente. Noah sentou em seu canto tranquilo com seus blocos, mas continuava olhando para a porta como se estivesse preocupado que os estranhos pudessem voltar. Pessoas novas, ele disse para Amara. Sim, mas eles já foram. Só nós. Só nós, ele repetiu. Como se estivesse testando a ideia de que seu espaço seguro ainda estava seguro. Naquela tarde, tentaram outra ida ao parque. Desta vez, Noah foi corajoso o suficiente para ir no balanço. Amara o empurrou suavemente, apenas alto o suficiente para ele sentir o movimento sem se assustar. Mais, ele disse quando ela parou. Mais balanço? Mais? Ele confirmou. Ela o empurrou novamente e ele riu. Uma risada real, deliciosa, que fez Ethan sorrir do banco onde estava sentado. De novo, Noah disse, quando o balanço diminuiu a velocidade. Outra palavra nova.
Ele estava construindo seu vocabulário a cada dia, mas, no caminho para casa, passaram pelo sedã de cor clara estacionado numa rua lateral. Assim que o carro de Ethan apareceu, o sedã saiu e o seguiu à distância. Ainda estamos sendo vigiados, Amara disse baixinho. As mãos de Ethan apertaram o volante. Vou contratar uma empresa de segurança. Isso já foi longe demais. Naquela noite, enquanto Noah tomava banho, Amara e Ethan sentaram na sala de estar e conversaram sobre o que viria a seguir. Tessa vai continuar pressionando, Ethan disse. Ela acha que está nos protegendo, mas, na verdade, está protegendo a reputação da família. O que você acha que devemos fazer? Acho que devemos confiar no Noah. Olhe para ele hoje rindo, experimentando coisas novas, usando mais palavras. Isso me diz que estamos fazendo algo certo. Amara sentiu uma onda de alívio. Mesmo que as pessoas não entendam, especialmente se as pessoas não entendem. A voz de Ethan era forte e segura. Meu filho importa mais do que a opinião de qualquer um. Lá de cima veio o som de água espirrando e a voz de Noah dizendo: Papai, mais água. Ethan sorriu. Ele está pedindo as coisas agora, fazendo solicitações. Isso é um progresso enorme. Ele está ficando mais corajoso, Amara concordou, porque ele se sente seguro, porque você o fez se sentir seguro. Sentaram em um silêncio confortável por um momento, ouvindo os sons felizes de Noah lá de cima. Aconteça o que acontecer a seguir, Ethan disse. Enfrentaremos juntos. Amara assentiu. Juntos. Mas, enquanto dirigia para casa naquela noite, ela não conseguia se livrar da sensação de que seus maiores desafios ainda estavam por vir. O sedã a seguiu por 4 quarteirões antes de desaparecer no trânsito. Alguém estava definitivamente montando um dossiê sobre a família deles. E Amara suspeitava que, em breve, o mundo inteiro iria querer saber sobre o garotinho que chamava sua babá negra de mamãe. Estivessem eles prontos ou não. O domingo trouxe o tipo de manhã tranquila que parecia um presente. Nenhum visitante inesperado, nenhuma ligação, nenhum carro seguindo ninguém. Apenas uma casa em paz e um garotinho que acordou cantarolando. Estava pensando, Ethan disse durante o café da manhã, talvez pudéssemos tentar algo especial hoje. O aquário abre cedo aos domingos. Menos gente. Noah olhou para cima ao ouvir a palavra aquário. Ele tinha visto fotos em seus livros, mas nunca visitado pessoalmente. Peixe, ele disse com cuidado. Sim, muitos peixes. Grandes aquários com peixes nadando. Noah considerou isso. Então olhou para Amara. Amarra vem. Se ela quiser, Ethan respondeu. É a folga dela, mas... Adoraria ir, Amara disse rapidamente. A ideia de ver Noah experimentar algo novo e mágico era boa demais para deixar passar. Eles chegaram ao aquário logo após a abertura. O prédio era enorme e moderno, com janelas azuladas que faziam tudo parecer já estar debaixo d'água. Noah segurou as mãos dos dois enquanto caminhavam pela entrada, não assustado, mas cauteloso, pronto para explorar, mas querendo suas pessoas seguras por perto. A primeira exposição era um tanque raso de toque, com estrelas do mar e ouriços. Noah ainda não estava pronto para tocar, mas observava as outras crianças com fascínio. Com carinho, ele observou, vendo uma menininha acariciar uma estrela do mar com muita suavidade. Sim, toque gentil. Amara concordou. Os animais gostam disso. Eles se moveram pelas exposições lentamente. Noah precisava de tempo para processar cada nova visão e som. A iluminação baixa e a atmosfera tranquila realmente o ajudavam a ficar calmo, mas quando chegaram à exposição das águas-vivas, algo mágico aconteceu. Os tanques eram cilindros altos, cheios de águas-vivas brilhantes e flutuantes. Uma luz azul suave fazia tudo parecer pacífico e onírico. Noah parou de andar e ficou olhando. A boca dele se abriu ligeiramente e ele fez um suave som de ó. As águas-vivas se moviam como se estivessem dançando. Lentas, graciosas, hipnotizantes. Lindo, Noah sussurrou. Era outra palavra nova, e a mais complexa que ele tinha usado até então. Elas são lindas, Ethan disse suavemente. Noah se aproximou do maior tanque. As águas-vivas pareciam flutuar bem na frente dele, do outro lado do vidro. Ele ficou ali por um longo tempo, completamente parado, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe.
Então ele fez algo que fez os dois adultos prenderem a respiração. Ele estendeu a mão e pegou a mão de Ethan. Então estendeu para a mão de Amara. Com muito cuidado, ele juntou as mãos dos dois até que se tocassem, enquanto ele observava as águas vivas. Juntos, ele disse baixinho. Não era apenas uma palavra, era uma declaração, um desejo, uma afirmação sobre quem era sua família. Parado ali no brilho azul, observando criaturas marinhas impossíveis flutuarem como sonhos, Noah tinha encontrado uma maneira de lhes mostrar o que ele queria. Todos eles, juntos. Amara sentiu lágrimas nos olhos. A mão de Ethan era quente e forte, e os dedinhos de Noah mantinham as mãos deles conectadas. Juntos, Ethan repetiu, a voz embargada pela emoção. Eles ficaram assim por mais 10 minutos. Um momento perfeito em um tempo caótico. No caminho para casa, Noah adormeceu na cadeirinha do carro. A empolgação e as novas visões o tinham esgotado, mas ele parecia em paz. Ele disse juntos, Amara disse, suavemente. Enquanto segurava nossas mãos, Ethan acrescentou, isso não foi um acidente. Eles dirigiram em silêncio confortável, ambos pensando no que Noah tinha lhes mostrado. Ele não via barreiras entre eles. Não se preocupava com o que as pessoas pensariam. Ele apenas sabia quem o fazia se sentir seguro e amado, e ele queria que eles fossem uma equipe. Aconteça o que acontecer a seguir, Ethan disse enquanto estacionavam na entrada da garagem. Vamos nos lembrar deste momento. Amara assentiu. Quando as pessoas tentarem complicar as coisas, vamos nos lembrar do que Noah nos mostrou. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela pôde ver um carro familiar estacionado na rua. A vigilância não havia terminado. Pelo contrário, estava ficando mais intensa. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, o telefone de Ethan começou a vibrar novamente. Mais mensagens, mas estas pareciam diferentes, mais urgentes. A postagem no blog deve ir ao ar amanhã, ele disse a Amara. Alguém tem dado citações a eles. Que tipo de citações? Ethan mostrou-lhe o telefone. A criança claramente tem problemas de vínculo e pode estar confusa sobre o papel de sua cuidadora na família. Amara sentiu-se mal. Quem disse isso? Fonte anônima. Pode ser qualquer um que tem nos vigiado. Outra mensagem apareceu. Esta tinha uma foto anexada à imagem da visita deles ao aquário. Alguém os tinha seguido e tirado fotos do momento em família. A legenda dizia, isso é apropriado? Criança segura a mão da babá como se ela fosse sua mãe. Eles estavam lá, Amara sussurrou. No aquário. O rosto de Ethan empalideceu. Alguém nos seguiu num passeio em família. A violação parecia enorme. O momento lindo e particular deles tinha sido transformado em evidência para pessoas que não entendiam o que estavam vendo. Talvez eu devesse me afastar, Amara disse baixinho. O quê? Só temporariamente, até que isso se acalme. Não quero que Noah se machuque com toda essa atenção. Amara, não. Você se afastar vai machucar-lo mais do que qualquer postagem de blog. Mas Amara estava pensando nas fotos, nas citações, na vigilância constante. E se eles estiverem certos sobre os limites? E se eu estiver muito envolvida? Olhe para mim, Ethan disse com firmeza. Noah era não verbal há 6 meses. Mal comia, mal dormia, não conseguia lidar com nenhuma mudança na rotina. Agora ele está rindo, brincando, pedindo as coisas que quer. Ele disse a palavra juntos, enquanto segurava nossas mãos. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Amara. Eu sei, mas nada. Você devolveu a voz dele. Você o ajudou a se sentir seguro no mundo. Eu não me importo com o que os outros pensam sobre isso. Eles sentaram na cozinha silenciosa, ambos entendendo que tudo estava prestes a mudar. A postagem do blog sai amanhã, Ethan disse finalmente. Uma vez que estiver online, isso não será mais privado. Você está pronta para isso? Ethan olhou para a escada, onde Noah dormia tranquilamente. Estou pronto para proteger meu filho, custe o que custar. A manhã de segunda-feira parecia pesada com a espera. A postagem do blog deveria ser publicada em algum momento do dia e todos na casa sentiam a tensão. Até Noah parecia sentir que algo estava diferente. Ele ficou perto de Amara durante a rotina matinal, pedindo a canção da mamãe com mais frequência do que o normal. Mudança? Ele perguntou, olhando entre Amara e o pai. Crianças com autismo frequentemente
eram muito sensíveis a mudanças emocionais em seus cuidadores. Noah podia sentir a preocupação deles, mesmo que não entendesse o que a causava. Nenhuma mudança na sua rotina, Amara o assegurou. Mesmo horário, as mesmas pessoas. Mas, mesmo enquanto dizia isso, ela se perguntou se era verdade. Por volta das 10 horas, o telefone de Ethan começou a vibrar com notificações. A postagem do blog estava no ar. Ele leu na cozinha, enquanto Amara e Noah brincavam com blocos no canto tranquilo. Ela podia ver o rosto dele ficar mais tenso a cada parágrafo. Finalmente, ele pousou o telefone e esfregou os olhos. Ruim? Amara perguntou baixinho. Pior do que eu esperava. Encontraram pessoas dispostas a dar depoimentos com citações. Que tipo de citações? Uma especialista em desenvolvimento infantil dizendo que o vínculo de Noah com você poderia ser problemático se não for adequadamente gerenciado. Uma terapeuta familiar falando sobre limites apropriados em relacionamentos de cuidado. Amara sentiu o coração apertar. Eles fizeram parecer algo não saudável. Eles fizeram parecer que não sabemos o que estamos fazendo. Como se Noah fosse algum tipo de vítima em vez de uma criança que está prosperando. Dentro de uma hora, o telefone de Ethan estava tocando constantemente. Amigos ligando para perguntar se tinham visto a matéria. Repórteres querendo comentários. Até alguns dos médicos de Noah perguntando se precisavam reavaliar o plano de cuidado dele. Na hora do almoço, a história tinha sido compartilhada nas redes sociais dezenas de vezes. Os comentários variavam de apoio a cruéis, mas a maioria se concentrava na suposta inadequação do vínculo de Noah com Amara. Isso é culpa minha, Amara disse. Eu deveria ter sido mais cuidadosa com os limites desde o começo. Pare. A voz de Ethan foi cortante. Você fez tudo certo. Você ajudou uma criança assustada e com dificuldades a se sentir segura o suficiente para usar a voz. Não há nada de errado nisso, mas as constantes ligações estavam afetando Noah. Ele continuava olhando para a cozinha com olhos preocupados toda vez que o telefone tocava. Durante o almoço, ele comeu apenas metade do sanduíche antes de empurrar o prato. Com medo, ele disse para Amara. De que você está com medo, meu doce? Noah apontou para a cozinha, onde Ethan estava em outra ligação difícil. Papai triste? Amara sentiu o coração se partir. Noah podia sentir o estresse do pai, e isso o estava deixando ansioso. Papai não está triste por sua causa, ela explicou. Alguns adultos estão dizendo coisas bobas, e papai tem que falar com eles no telefone. Coisas bobas sobre o Noah e sobre mim. Mas eles não entendem o quanto você é especial. Noah pensou sobre isso por um momento. Adultos bobos. Sim. Às vezes, os adultos podem ser muito bobos. Naquela tarde, enquanto Noah tirava uma soneca, Amara tomou uma decisão que parecia partir seu coração ao meio. Ela escreveu uma carta. Querido Ethan, começava, eu amo Noah como se fosse meu próprio filho. Esse amor o ajudou a crescer e a encontrar sua voz. Mas posso ver que minha presença está criando problemas para sua família que eu nunca pretendi. Ela continuou explicando que achava que um afastamento temporário poderia ajudar a tensão a diminuir. Que Noah já estava forte o suficiente para lidar melhor com transições, que talvez alguma distância provasse a todos que o relacionamento deles tinha sido apropriado e útil, e não problemático. Ela deixou a carta na bancada da cozinha depois que Noah acordou da soneca. Eles tiveram uma tarde normal. Livros, blocos e canções suaves. Noah disse Omaha 6 vezes e papai 4 vezes. Ele pediu mais suco e disse por favor, sem precisar ser lembrado. Todo o progresso que tinham feito juntos estava ali, naqueles momentos comuns. Na hora de dormir, Noah queria a rotina completa. O cantarolar, a pressão suave em seus ombros, o tranquilo "Você está seguro", que havia se tornado a frase especial deles. Canção da mamãe, ele sussurrou enquanto os olhos pesavam. Sempre. Amara sussurrou de volta. Mesmo quando você não consegue me ver, a canção está sempre com você. Ela pensou que ele estava dormindo quando se levantou para sair. Mas, ao chegar à porta, a voz dele a deteve. Ama Rafika. Ela se virou para vê-lo sentado na cama, olhando para ela com aqueles grandes olhos azuis. Preciso ir para casa agora, mas te vejo amanhã.
Promete? A palavra a atingiu como um soco no peito. Ele estava pedindo que ela prometesse algo que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Eu prometo que te amo, ela disse com cuidado. Sempre. Não era uma mentira, mas também não era a promessa que ele tinha pedido. Noah parecia entender que algo estava errado. Ama-a triste, um pouco triste, mas não por sua causa, nunca por sua causa. Ela cantarolou algumas notas da canção deles, e ele se deitou novamente. Mas ela podia ver em seus olhos que ele sabia que algo estava mudando. Depois que ele adormeceu, Amara recolheu suas coisas em silêncio, itens pessoais que havia trazido para facilitar o trabalho, alguns livros que comprara para Noah, o caderno onde acompanhava o progresso dele, tudo o que provava o quanto ela havia investido na vida daquele garotinho. Ela estava quase na porta quando Ethan encontrou a carta. Amara. A voz dele veio da cozinha, chocada e magoada. Ela parou, mas não se virou. Se olhasse para o rosto dele, poderia perder sua resolução. Esta não é a resposta, ele disse, caminhando em direção a ela com a carta na mão. Talvez seja. Talvez um pouco de espaço prove que o que estávamos fazendo era saudável, ou talvez desfaça meses de progresso. Amara finalmente se virou para encará-lo. A postagem do blog, as fotos, a vigilância constante não vai parar. E Noah pode sentir o estresse. Ele perguntou se você estava triste. Ele sabe que algo está errado. Então resolvemos o estresse. Não removemos a pessoa que o faz sentir seguro. E se me remover for a única maneira de protegê-lo dessa atenção? Ethan a encarou por um longo momento. É isso que você realmente pensa? Ou isso é sobre proteger a si mesma? A pergunta atingiu em cheio. Amara sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Não consigo suportar a ideia de as pessoas acharem que o que fizemos foi errado, ela admitiu. Noah, me chamando de mamãe, a forma como nos unimos, e se eles estiverem certos de que foi inadequado, olhe para mim. Ethan disse gentilmente. Noah estava perdido quando você começou a trabalhar aqui, assustado, silencioso, se fechando para o mundo. Você o ajudou a encontrar sua voz e sua alegria. Você lhe deu ferramentas para se comunicar e se sentir seguro. Como isso poderia ser errado? Mas os limites eram exatamente o que deveriam ser. Você nunca ultrapassou os limites. Você nunca tentou substituir a mãe dele ou confundir a compreensão que ele tem de família. Você apenas o amou o suficiente para ajudá-lo a se curar. Amara enxugou os olhos. Então por que isso parece tão difícil? Porque as pessoas estão tentando transformar algo bonito em algo vergonhoso. Mas não precisamos deixar. Eles ficaram no corredor, ambos pensando na criança dormindo lá em cima que os havia unido. E se eu ficar e a atenção piorar? Amara perguntou. Então lidamos com isso, juntos. E se as pessoas continuarem dizendo coisas cruéis sobre nossa família, então nos lembramos do que Noah nos mostrou no aquário. Lembramos o que juntos significa para ele. Amara olhou para a carta na mão de Ethan. Sua demissão. Sua tentativa de proteger a todos ao ir embora. Você realmente acha que eu deveria ficar? Acho que Noah precisa de você. Acho que você precisa dele. E acho que as pessoas que importam verão que o que temos aqui é uma família que funciona. Lá fora, uma porta de carro bateu. Provavelmente outro vizinho curioso ou repórter querendo ver a casa onde a babá controversa trabalhava. Mas lá em cima, Noah dormia tranquilamente, seguro em sua própria cama, cercado por pessoas que o amavam. Isso importava mais do que qualquer postagem de blog, fofoca ou opinião de estranhos. Certo, Amara, disse baixinho. Eu fico. Ethan sorriu com alívio. Bom, porque amanhã vamos mostrar a todos como uma família de verdade se parece. Ele rasgou a carta de demissão e jogou os pedaços no lixo. Juntos? Ele perguntou, ecoando a palavra de Noah do aquário. Juntos, Amara concordou. Mas, ao ouvirem outro carro parar lá fora, ambos sabiam que seus maiores desafios ainda estavam por vir. A história estava exposta agora, pública e permanente. Em breve, o mundo inteiro teria uma opinião sobre a família deles. Eles teriam apenas que ser fortes o suficiente para provar que o amor era mais poderoso do que o julgamento, e que, às vezes, as famílias mais incomuns também eram as mais reais. A terça-feira de manhã trouxe o rescaldo. O telefone de Ethan tinha 47 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto. A postagem do blog tinha sido compartilhada milhares de vezes durante a noite.
Amara chegou e encontrou vans de reportagem estacionadas na rua. Pela porta dos fundos, Nadine disse, encontrando-a na entrada da garagem. Eles estão lá fora desde as 6 da manhã. Lá dentro, a casa parecia uma fortaleza sitiada. Cortinas fechadas, telefone desligado, todos falando em sussurros. Noah estava acordado, mas ainda não tinha descido. A atividade incomum lá fora o tinha deixado nervoso. Como ele está? Amara perguntou. Perguntando por você a cada 5 minutos, Ethan respondeu. Ele sabe que algo grande está acontecendo. Quando Amara subiu, encontrou Noah sentado na cama, totalmente vestido, mas sem se mover. Mudança, ele disse quando a viu. Não uma pergunta desta vez, uma afirmação. Ele podia sentir que tudo estava diferente. Sim, está havendo alguma mudança, mas não conosco, não com a sua família. Amarra fica? Eu fico. Eu prometi, lembra? Um alívio tomou conta do rosto dele. Canção da mamãe? Sempre. Ela começou a cantarolar e os ombros de Noah relaxaram. A rotina familiar ainda estava lá, mesmo quando todo o resto parecia caótico. Mas passar pela manhã foi mais difícil que o normal. Noah ia sempre às janelas, tentando ver por que havia tantos carros lá fora. Muita gente, ele observou. Sim, muita gente. Mas eles não vão entrar. Só nós aqui dentro. A campainha tocava sem parar. Jornalistas querendo entrevistas. Vizinhos querendo saber o que estava acontecendo. Até entregadores que provavelmente estavam só curiosos. Nadine lidou com tudo com uma polidez firme. A família não está disponível para comentários. Ao meio-dia, Noah estava superestimulado e rabugento. Barulho demais, muita interrupção na rotina dele. Ele teve um surto no almoço, jogando o sanduíche e chorando por 10 minutos seguidos. Com medo, ele soluçou no ombro de Amara. Muito barulho. Ela o levou para seu cantinho tranquilo e sentou com ele até o choro parar. Eu sei que é alto. Eu sei que dá medo. Mas você está seguro. Faz parar. Ele sussurrou. Quem dera eu pudesse, meu amor. Mas as pessoas vão embora logo. Naquela tarde, Ethan tomou uma decisão. Estamos indo embora, ele anunciou. Só por alguns dias. Deixar a poeira baixar. Onde? Amara perguntou. Meus pais têm um sítio a mais ou menos 1 hora daqui para o norte. Tranquilo, reservado, sem vizinhos. A ideia de tirar Noah de todo aquele caos pareceu um alívio. Eles arrumaram as malas rapidamente. Roupas para alguns dias, os objetos de apego de Noah, os cartões de rotina com imagens. Viagem? Noah perguntou, vendo as malas. Sim, uma pequena viagem, para uma casa tranquila com árvores e pássaros. Amarra vem? Ethan olhou para Amara. Se ela quiser. Não é bem umas férias. Eu quero ir, Amara disse imediatamente. Noah precisa da rotina dele, mesmo em um lugar novo. Chegar ao carro significou enfrentar uma saraivada de câmeras e perguntas gritadas. Ethan carregou Noah, que enterrou o rosto no ombro do pai para bloquear o caos. Sr. Hale, é verdade que seu filho tem problemas de vínculo? Sra. Gaines, acha que ele a chamar de mamãe é apropriado? Que mensagem isso passa para outras famílias? Eles partiram em silêncio, deixando o circo para trás. No banco de trás, Noah relaxou aos poucos enquanto a cidade desaparecia atrás deles. Quieto, ele disse com satisfação. Sim, bem mais quieto agora. O sítio era perfeito, pequeno e aconchegante, rodeado por árvores altas. O tipo de lugar onde Noah podia se sentir seguro enquanto processava tudo o que havia acontecido. Naquela noite, eles sentaram na varanda enquanto Noah brincava com seus blocos. Os únicos sons eram de pássaros cantando e o vento nas árvores. Melhor, Noah anunciou. Bem melhor, Ethan concordou. Pela primeira vez em dias, todos sentiram que podiam respirar normalmente. Mas mesmo naquele lugar tranquilo, Amara sabia que teriam que voltar para casa 1 hora. E quando voltassem, o mundo ainda estaria observando, ainda julgando, ainda tentando decidir se a família deles era real ou errada. Ela olhou para Noah, cuidadosamente construindo uma torre com seus blocos, completamente focado na sua tarefa. Ele não sabia sobre posts de blog, carros de reportagem ou opinião pública. Ele só sabia que o papai e a Amarra estavam lá, mantendo-o seguro. Talvez fosse só isso que realmente importasse. O resto era só barulho. O sítio lhes deu 3 dias de paz.
3 dias onde Noah pôde brincar sem câmeras observando, onde Ethan pôde sorrir sem se preocupar com quem poderia fotografar, onde Amara pôde cantarolar a canção especial deles sem se perguntar se alguém a chamaria de inapropriada. Na terceira manhã, Noah acordou cedo e subiu na cama de Ethan. Casa, ele perguntou. Você quer ir para casa? Casa, Noah disse, com mais firmeza. Nossa casa. Ethan pareceu surpreso. Você está pronto para ir embora daqui? Noah assentiu. Casa com papai e Amara. Mesmo tendo apenas 4 anos, Noah entendeu algo importante. Fugir não resolveria os problemas deles. Casa era onde sua família estava, e ele estava pronto para reivindicar LA. Naquela tarde, eles arrumaram o carro. Noah ajudou, carregando sua própria mochila pequena, orgulhoso de fazer parte dos preparativos. Ainda vai ter carros e câmeras? Amara perguntou. Provavelmente alguns, Ethan respondeu. Mas talvez menos. A notícia já está meio velha agora. Enquanto dirigiam para casa, Noah sentou-se quieto na cadeirinha, observando a paisagem familiar aparecer. Quando viraram na rua deles, havia apenas 2 carros estacionados onde antes havia dezenas. Melhor, Noah observou. Dentro de casa, tudo parecia diferente, mais calmo, como se uma tempestade tivesse passado e deixado o ar mais limpo. Nadine estava cuidando da casa enquanto estavam fora. A maioria dos repórteres foi embora ontem, ela relatou. Apenas alguns persistentes voltando para checar de vez em quando. Naquela noite, eles voltaram à sua rotina normal. Jantar na mesa da cozinha, o banho de Noah, histórias de ninar no quarto dele. De volta ao normal? Noah perguntou, enquanto Amara o cobria. Sim, meu amor, de volta ao normal. Bom, ele disse com satisfação. Mas mesmo enquanto a vida voltava aos padrões familiares, Amara sabia que eles não podiam fingir que a pressão externa havia desaparecido completamente. Na manhã seguinte, veio a prova de que o mundo ainda estava observando. O telefone de Ethan vibrou com uma ligação de alguém inesperado. Seu pai, Mason Hale. Pai? Tudo bem? A voz de Mason era cautelosa, mas preocupada. Tenho acompanhado as notícias sobre o Noah. Pensei que devia vir ver como ele está. Ethan ficou tenso. Seu pai era um bom homem, mas ele sempre fora focado em aparências e na reputação da família. O post do blog e a atenção da mídia provavelmente o preocuparam pelos motivos errados. Noah está ótimo, pai. Melhor do que nunca, na verdade. Tenho certeza que sim, mas gostaria de ver com meus próprios olhos, se tudo bem. 1 hora depois, Mason Hale estava na entrada da casa deles. Ele era alto como Ethan, com cabelos grisalhos e aquele tipo de expressão séria que vinha de anos administrando um negócio de sucesso. Noah, que brincava com seus blocos em seu cantinho tranquilo, levantou a cabeça quando ouviu a voz desconhecida. Pessoa nova, ele disse a Amara. Sim, esse é seu avô, o pai do papai. Noah considerou essa informação. Papai do papai. Exatamente. Mason se aproximou do cantinho tranquilo lentamente, claramente tentando não sobrecarregar o neto. Olá, Noah. Eu sou o vovô Mason. Você se lembra de mim? Noah estudou o rosto do avô, depois balançou a cabeça. Tinha sido meses desde a última visita de Mason. Está tudo bem, Mason disse suavemente. Podemos nos conhecer de novo. Ele sentou-se em uma cadeira perto do cantinho tranquilo. Não muito perto, mas o suficiente para observar. Pela próxima hora, Mason observou a rotina de Noah. Ele viu o quadro de rotina com imagens na parede. A cesta calma com ferramentas sensoriais. A maneira como Amara guiava Noah pelas transições com paciência e música. Ele viu Noah dizer Amara claramente quando queria a atenção dela. Ele o ouviu pedir mais suco, por favor, na hora do lanche. Ele o viu compartilhar seu carrinho de brinquedo com Amara, depois oferecê-lo ao pai. Mais importante, ele viu como Noah parecia feliz, relaxado, comunicativo, engajado com o mundo ao seu redor. Ele está falando, Mason disse baixinho para Ethan. Cerca de 20 palavras novas no último mês. Além disso, ele está usando frases agora. E o vínculo com... Mason olhou para Amara. É saudável e apropriado, Ethan disse com firmeza. Ela o ajudou a se sentir seguro o suficiente para encontrar sua voz. Mason assentiu lentamente. Ele estava vendo com os próprios olhos o que o post do blog
não havia conseguido capturar. Aquilo não era uma criança com vínculos confusos ou problemas de limite. Era um menininho que estava florescendo, que havia encontrado seu caminho para a comunicação e a alegria. Quando a hora do almoço chegou, Noah surpreendeu a todos. "Vovô comer?" ele perguntou, olhando para Mason. "Você quer que o vovô almoce conosco?" Amara traduziu. "Sim", Noah disse claramente. Era a primeira vez que ele incluía voluntariamente uma pessoa nova em sua rotina. Entre sanduíches e frutas picadas, Mason fez perguntas gentis sobre o progresso de Noah. Não perguntas desafiadoras ou suspeitas, mas genuinamente interessadas. Quanto tempo levou para ele começar a falar? A primeira palavra veio no primeiro dia de Amara. Ethan respondeu. Mas a construção do vocabulário tem sido gradual. O que o ajuda a aprender palavras novas? Rotina, paciência e sentir-se seguro, Amara explicou. Ele aprende melhor quando não há pressão. Noah, que estava ouvindo a conversa dos adultos, de repente se manifestou. "Vovô legal", ele anunciou. Os olhos de Mason se encheram de lágrimas. "Obrigado, Noah. Você também é muito legal." Depois do almoço, enquanto Noah estava cochilando, Mason sentou-se com Ethan e Amara na sala de estar. "Devo-lhe um pedido de desculpas", ele disse a Amara. "Eu estava preocupado com as coisas erradas." "Que coisas?" ela perguntou. "Imagem. O que as pessoas pensariam? Se a reputação da família seria afetada." Ele balançou a cabeça. "Eu deveria ter me concentrado no que era melhor para o Noah. Muitas pessoas se preocupam com as mesmas coisas." Amara disse com tato. "Bem, elas estão erradas. O que eu vi hoje foi uma criança feliz e saudável que confia em seus cuidadores e se sente segura em sua casa. Isso é o que importa." Antes de partir, Mason puxou Ethan para um canto. "Os membros do conselho que têm feito perguntas sobre o post do blog, sim, vou dizer a eles para cuidarem da própria vida. O que acontece na sua casa com o seu filho não é da conta de mais ninguém." Naquela noite, Mason enviou flores para Amara com um bilhete. "Obrigado por dar a voz ao meu neto. Mason Hale." Foi a primeira vez desde que a controvérsia começou que alguém de fora de sua família imediata havia apoiado publicamente o relacionamento deles. O dia seguinte trouxe outra visita inesperada, mas esta era menos bem-vinda. Tessa chegou sem ligar primeiro, carregando uma grande sacola de presente e exibindo seu sorriso mais brilhante. "Eu trouxe brinquedos sensoriais para o Noah", ela anunciou. "Pesquisas mostram que crianças autistas se beneficiam de..." "Tessa", Ethan a interrompeu. "Já conversamos sobre isso, mas Noah já a tinha avistado de seu cantinho tranquilo." Ele imediatamente se aproximou de Amara e ficou muito quieto. Com medo, ele sussurrou. "Está tudo bem?" Amara murmurou de volta. "Você está seguro?" Tessa se aproximou com sua sacola de presente, falando naquela voz excessivamente brilhante que sempre deixava Noah nervoso. "Oi, querido. Se lembra de mim? Eu trouxe alguns brinquedos novos maravilhosos para você." Noah se apertou contra o braço de Amara e não respondeu. "Ele precisa de tempo para se acostumar com as pessoas." Amara explicou. "Claro que sim. Coitadinho. Passou por tanto estresse ultimamente." O tom de Tessa sugeria que o estresse era culpa de Amara. Ela se ajoelhou e abriu a sacola de presente, tirando brinquedos de aparência cara, projetados para crianças com necessidades sensoriais. "Estes são para serem muito calmantes", ela disse, arrumando-os no chão. "Muito melhores que brinquedos comuns." Noah olhou para os itens novos, mas não se moveu em direção a eles. "Quer experimentar os blocos que você já tem?" Amara sugeriu. Noah assentiu e pegou seus blocos familiares vermelho, azul, amarelo e verde. "Ah", Tessa disse, observando-o alinhá-los em seu padrão habitual. "Esses são bem simples, não são?" "Eles funcionam para ele", Ethan disse da porta. Simples e previsível, o ajudam a se sentir seguro. Tessa passou mais 20 minutos tentando envolver Noah em diferentes atividades, mas tudo o que ela sugeria parecia fazê-lo se fechar mais. Finalmente, ele olhou para Amara com olhos suplicantes. "Canção da mamãe?" ele sussurrou. Amara começou a cantarolar a melodia familiar deles, e Noah imediatamente relaxou contra o ombro dela. Tessa observou essa interação com um sorriso forçado. "Ainda usando essa palavra." "Vejo", ela comentou.
Noah usa as palavras que o ajudam a se comunicar, Ethan respondeu. Mas, certamente a essa altura, ele poderia aprender a diferença entre mamãe e Amara? Ele sabe a diferença, Amara disse gentilmente. Ele usa as duas palavras para propósitos diferentes. Canção da mamãe significa que ele quer se sentir seguro. Amara significa que ele quer minha atenção. Isso parece desnecessariamente complicado. Funciona para o Noah, Ethan disse com firmeza. E isso é o que importa. Quando Tessa finalmente foi embora, a casa imediatamente pareceu mais leve. Noah saiu de seu cantinho tranquilo e foi até Ethan. Tessa foi embora? Ele perguntou. Sim, ela foi. Bom, Noah disse, com sentimento. Naquela tarde, eles tiveram o dia mais tranquilo em semanas. Sem telefonemas, sem visitas, sem repórteres, apenas uma família seguindo sua rotina normal. Noah brincou com seus blocos familiares, não com os brinquedos caros que Tessa havia trazido. Ele pediu mais biscoitos, por favor, na hora do lanche. Ele disse a Nadine que os biscoitos dela eram gostosos. Pequenos momentos comuns que pareciam preciosos porque eram deles. Naquela noite, enquanto Noah tomava banho, Ethan fez uma série de ligações. A primeira foi para seu advogado, perguntando sobre como conseguir uma ordem de restrição contra fotógrafos que entravam em sua propriedade. A segunda foi para a escola de Noah, confirmando que sua vaga no programa de necessidades especiais continuaria sem alterações em seu plano de apoio. A terceira foi para Tessa. Preciso que você pare de nos visitar, ele disse a ela. Sua presença perturba o Noah, e isso não é negociável. Ethan, estou apenas tentando ajudar. Eu sei que você pensa que está, mas a melhor ajuda que você pode nos dar agora é espaço. Depois que ele desligou, Amara o encontrou sentado na sala de estar, parecendo exausto. Conversa difícil? Ela perguntou. Conversa necessária. Eu deveria tê-la tido semanas atrás. Eles sentaram juntos em um silêncio confortável, ouvindo os felizes barulhos de respingo de Noah vindo do andar de cima. Você acha que acabou? Amara perguntou. O pior da atenção? Acho que o pior já passou. As pessoas têm pouca atenção. Outra coisa se tornará controversa em breve, e eles se esquecerão de nós. E quando se esquecerem, Ethan sorriu. Nós ainda estaremos aqui. Ainda seremos uma família. Ainda estaremos ajudando o Noah a crescer e aprender. Juntos? Amara perguntou, ecoando a palavra favorita de Noah. Juntos, Ethan confirmou. 2 semanas depois, a vida havia se estabelecido em um novo normal. Os repórteres haviam passado para outras histórias. O post do blog havia sido enterrado sob dezenas de controvérsias mais recentes. O carro sedã clarinho não aparecia mais na rua deles. O vocabulário de Noah havia crescido para incluir animado, com fome, com sono e feliz. Ele estava usando frases de 3 palavras regularmente e havia começado a fazer perguntas com porquê. Em uma ensolarada tarde de quinta-feira, eles decidiram fazer outra ida ao parque. Noah estava pronto para mais aventura e as horas tranquilas da manhã significavam menos pessoas. No parquinho, Noah o surpreendeu indo direto para os balanços. Para cima, por favor, ele disse a Ethan. Você quer balançar? Sim. Balanço alto. Ethan o empurrou suavemente. Depois um pouco mais alto quando Noah pediu mais. Isso é divertido, Noah anunciou. Eu gosto de balanços. Outro avanço. Não apenas experimentar algo novo, mas declarar seus sentimentos sobre isso. No caminho para casa, eles pararam na cafeteria do bairro. Noah nunca tinha entrado antes, mas ele a tinha visto do carro e expressado curiosidade. A barista sorriu quando eles entraram. Esse é o menininho que mora perto do parque? Sim, Ethan, respondeu cautelosamente. Já vi vocês passeando juntos às vezes. Ele sempre parece tão feliz. Noah, que geralmente era tímido com estranhos, surpreendeu a todos ao se manifestar. Eu estou feliz, ele disse claramente. Esse é o papai e a Amahá. Prazer em conhecê-los, a barista disse calorosamente. Você gostaria de um pouco de leite, querido? Leite com chocolate, por favor, Noah respondeu. Foi a conversa mais longa que ele já tivera com um estranho. Enquanto se sentavam em uma pequena mesa, compartilhando um biscoito e observando as pessoas passarem lá fora, Amara sentiu-se dominada por quão normal tudo parecia.
um pai, seu filho e a mulher que os ajudava a cuidar dele, tomando café em uma tarde de quinta-feira, sem drama, sem controvérsia, sem julgamento de estranhos, apenas uma família estando junta. No que você está pensando? Ethan perguntou. Como isso parece comum? Como é certo? É certo, ele disse simplesmente. Noah, que estava quebrando seu biscoito em pedacinhos cuidadosamente, olhou para eles. Feliz, ele anunciou. Noah feliz. Podemos ver isso, Amara disse sorrindo. Você parece muito feliz. Papai feliz? Sim, o papai está muito feliz. Amaha feliz? Sim, a Amara também está feliz. Noah assentiu com satisfação. Todos felizes. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, Ethan e Amara sentaram-se na varanda dos fundos, observando vagalumes começarem a piscar na escuridão que se adensava. Tenho pensado, Ethan disse baixinho. Sobre o quê? Sobre oficializar isso. O coração de Amara deu um pulo. Oficializar o quê? Nós, esta família. O que significamos um para o outro? Ele se virou para ela. Eu sei que isso começou como um trabalho. Você foi contratada para ajudar o Noah, e você fez isso além de tudo que eu poderia ter esperado. Mas em algum momento, isso se tornou algo mais. Ethan, deixa eu terminar. Não estou te pedindo em casamento amanhã. Nem tenho certeza se estou te pedindo em casamento de fato, ainda. Mas estou perguntando se você estaria disposta a explorar o que isso poderia ser, lentamente, honestamente, com as necessidades de Noah sempre em primeiro lugar. Amara sentiu lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Depois de tudo que passamos, todo o julgamento e as críticas, por causa de tudo que passamos, nós enfrentamos juntos e saímos mais fortes. Ela pensou nos momentos de avanço de Noah, suas primeiras palavras, suas risadas no parque, sua orgulhosa declaração de que estava feliz. Ela pensou no aquário, quando ele uniu as mãos deles e sussurrou, juntos. Sim, ela disse simplesmente. Eu gostaria de explorar o que isso pode ser. Ethan sorriu. Lento e honesto. Lento e honesto, ela concordou. De dentro da casa, ouviram uma pequena voz chamando. Papai? Amaha? Noah tinha acordado e estava procurando por eles. Eles entraram juntos e o encontraram sentado na cama, com o cabelo bagunçado do sono. Pesadelo? Amara perguntou. Sem sonho. Só queria checar. Checar o quê, meu amor? Checar se vocês estão aqui. Nós estamos aqui, Ethan disse, sentando-se na beira da cama. Estamos sempre aqui. Bom, Noah disse, deitando-se novamente. Ficar perto? Sempre, Amara prometeu. Enquanto Noah voltava a dormir, ela e Ethan sentaram-se no quarto silencioso, cuidando do menininho que os havia unido. O que quer que o futuro reservasse, eles o enfrentariam como uma família. Talvez pouco convencional, complicado pela opinião externa, certamente, mas real, forte, construída no amor e na paciência, e na simples verdade de que às vezes as famílias mais importantes são as que escolhemos. 6 meses depois, em uma manhã fresca de outono, eles retornaram ao aquário. Noah estava mais alto agora, mais confiante, pronto para explorar novas exibições que haviam pulado na primeira visita. Ele segurou as mãos dos dois enquanto entravam, mas desta vez não era porque estava com medo, era porque queria todos juntos. Na exibição das águas vivas, ele parou no mesmo lugar onde havia unido as mãos deles pela primeira vez. Lembra deste lugar? Amara perguntou. Sim, Noah disse solenemente. Foi aqui que eu disse, juntos. E o que você queria dizer quando disse isso? Noah olhou para Ethan, depois para Amara, depois de volta para as águas vivas flutuantes. Queria dizer família, ele disse simplesmente. Papai, Amaha e Noah, família juntos. Ethan apertou a mão dele. Isso mesmo, amigão. Família juntos. Desta vez, eles passaram o dia inteiro no aquário. Noah foi corajoso o suficiente para tocar uma estrela do mar no tanque de toque. Ele riu das caretas bobas dos baiacus. Ele contou todas as cores diferentes na exibição do Recife tropical. Mas seu lugar favorito ainda era a exibição das águas vivas. Antes de irem embora, ele insistiu em mais uma visita. Parado no brilho azul, observando aquelas criaturas impossíveis flutuarem como sonhos, Noah fez um anúncio. Este é o nosso lugar especial, ele disse, onde nossa família começou, e ele estava certo.
Foi aqui que um menininho assustado e silencioso encontrou a coragem de dizer o que queria. Foi aqui que dois adultos perceberam que as melhores famílias nem sempre são aquelas em que você nasce, mas às vezes as que você escolhe. Foi aqui que eles aprenderam que o amor nem sempre se parece com o que as pessoas esperam, mas sempre se sente como voltar para casa. Enquanto caminhavam para o carro, Noah balançando entre suas duas pessoas favoritas, Amara pensou em quão longe todos eles haviam chegado. Noah começaria o jardim de infância no outono. Ele tinha amigos agora, e professoras que entendiam suas necessidades. Seu vocabulário havia crescido para centenas de palavras, e ele estava aprendendo a ler. Ethan havia vendido sua empresa de tecnologia e iniciado uma fundação para apoiar famílias com crianças com necessidades especiais. Um trabalho que parecia significativo em vez de apenas lucrativo. E Amara havia concluído sua certificação em educação especial. Ela ainda trabalhava com Noah em meio período, mas também estava ajudando outras famílias a lidar com os próprios desafios. Caminhos diferentes que os tinham levado todos ao mesmo lugar. Lar. Na varanda da casa deles, Noah realizava seu ritual da noite. Ele tirou seu carrinho vermelho do bolso e o colocou com cuidado na palma da mão de Amara, depois na de Ethan. Juntos, ele disse, sorrindo para eles. Juntos, eles responderam. Dentro de casa, Nadine cantarolava na cozinha. Ao longo dos meses, ela havia se tornado mais do que uma empregada, era uma figura de avó que Noah nunca soubera que precisava. Enquanto Ethan destrancava a porta da frente e Noah corria para dentro para mostrar a Nadine um polvo de pelúcia da loja de presentes, Amara parou por um instante na soleira. 6 meses atrás, ela era uma babá contratada para ajudar uma criança em dificuldades. Agora ela fazia parte de uma família que a tinha ensinado como o amor realmente era. Bagunçado às vezes, complicado pelas opiniões alheias, desafiado por circunstâncias fora do controle deles, mas também forte, resiliente. Construído sobre uma base de paciência e compreensão e a simples crença de que todos merecem se sentir seguros e amados. Vem para dentro? Ethan perguntou da porta. Sim, Amara disse, passando pela soleira. Estou chegando em casa. Atrás dela, o bairro estava tranquilo, exceto pelo som de crianças brincando em quintais distantes e o suave silêncio da noite caindo sobre a rua deles. Sem repórteres, sem fotógrafos, sem estranhos julgando a família deles de fora. Apenas o fim tranquilo de mais um dia comum, extraordinário. E no quarto dele, lá em cima, Noah já estava cantarolando a canção de ninar que havia começado tudo, a canção que significava segurança, amor e família. A canção que tinha ensinado a todos eles o que juntos realmente significa. Lar.